Olá, pessoal! Vamos continuar nossa aula falando do Calc, tá? Então, hoje nós vamos aprender a parte de ordenação, colocar filtro na nossa planilha e vamos também começar a trabalhar com algumas funções, certo? Então, vamos começar. Olha só, vamos começar então, olha, falando sobre a ordenação e o autofiltro, tá? Para a gente fazer isso, a gente pode ir nesses caminhos aqui, ó, dados, depois escolher a opção ordenar para fazer a ordenação, tá? Então, vamos fazer um exemplo inicialmente com essa planilha que a gente já fez na aula passada, que a gente usou ela para trabalhar com formatação, tá? Então, vamos aproveitar essa mesma planilha aqui. Então, como é que a gente faria para ordenar essa informação aqui da tabela? Só que eu quero que esses nomes aqui, eles fiquem em ordem crescente, tá? Como é que eu faço então, gente? Olha só. Então, a gente seleciona aqui a parte da tabela que a gente quer ordenar. Veja que eu selecionei aqui só os nomes, mas eu também selecionei a idade e a altura, certo? Por quê? Porque quando eu colocar isso aqui na ordem, eu quero que Ana, que é a letra A, vai ficar aqui na primeira posição, mas a idade de Ana tem que subir também. E a altura de Ana também, tá? Então, essas duas colunas aqui têm que ser ordenadas junto com a primeira, tá? Para fazer isso, então, a gente clica aqui em dados e depois aqui, ó, ordenar crescente, se eu quiser que seja na ordem crescente, tá? Quando eu cliquei, olha só, Ana veio para a primeira posição, a idade dela veio junto e a altura também, certo? Agora vamos testar aqui, ó, dados, ordenar decrescente. Percebam que agora Pedro está na primeira posição, está sem idade, porque eu não cadastrei a idade dele, e com uma altura de 1,70. Fácil, né? Fazer ordenação? Ok. Agora vamos aprender a colocar o autofiltro. Também é uma função super útil, tá? Olha só, então, para colocar o autofiltro, é interessante que os nossos dados tenham uma linha com rótulo, ou seja, com o título dessas colunas, tá? Então, eu seleciono aqui, ó, junto com o título, vou lá em dados, autofiltro. Na hora que eu coloquei, já funcionou, tá vendo? Então, aqui já estão as setinhas para a gente poder filtrar os dados que a gente quer. Olha só, digamos que eu queira filtrar todas as pessoas que... Aqui tá tudo, tá vendo? Eu quero filtrar só as pessoas que têm o nome de João. Então, eu marco aqui só João e dou OK. Aí apareceu aqui só o João, tá? Para tirar é só clicar aqui de novo e marcar tudo. Agora eu quero todo mundo aqui, ó, vou até desmarcar, que tem a idade 43. Então, ele já apareceu só Marina, tá? Fácil assim, né, gente? Ó, marquei tudo, voltou. Para tirar o autofiltro, gente, basta a gente selecionar aqui, ó, nossos dados, ir lá e apertar a mesma opção, ok? E aí o nosso filtro já saiu. Fácil, né, gente? Vamos ver um outro exemplo? Então, ó, vou copiar aqui para facilitar, eu vou copiar os dados que estão aqui, ó, nesse PowerPoint. Tudinho. Vou colocar numa outra planilha aqui ao lado, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá? Vejam só, pronto. Agora eu quero ordenar esses dados aqui de ordem decrescente. Então, ó, cliquei aqui em ordem decrescente, ó, os que começam com A ficaram no final, os que começaram, o que começa com M ficou no final, tá? Lembrem que eu selecionei todas as colunas, porque tenho que ordenar a idade também de acordo com a primeira, tá? Agora eu quero colocar o filtro, então seleciono tudo, inclusive o título, e vou em autofiltro. Fácil, né? Agora eu tô selecionando aqui, ó, todo mundo que tem idade de 17, tem 2 pessoas, tá? Daqui eu quero selecionar, ó, todo mundo que se chama Júlia, tá? Então aqui eu tô com 2 filtros acionados. Todo mundo que tem 17 anos, esse se chama Júlia, certo? Fácil, né, gente? Então vamos continuar a nossa aula, voltar aqui para a planilha 1 e continuar o nosso conteúdo, tá? Vamos começar então trabalhando com funções, tá? Então, as fórmulas
é a função primordial de se usar uma planilha eletrônica, tá? Porque é o que facilita a nossa vida, é a principal função das planilhas eletrônicas é o uso das fórmulas e dos gráficos, tá? Então, olha só, para a gente usar a função aqui, existe esse botãozinho aqui, ó, que tem um F e um X, que se chama assistente de funções. E ele serve como um assistente para a gente. Ele nos ensina como usar as funções, tá? Porque tem várias e várias funções do Calc, e principalmente aquelas que a gente não usa no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo o nome dessa função ou quais são os parâmetros que precisa, como é que funciona ela, tá? Então, não se preocupe, porque a gente vai lá no assistente de funções e ele nos diz quais são as funções que existem e a gente escolhe a função e ele vai nos ajudando passo a passo como fazer isso, tá? Essas funções, elas estão, ó, separadas em categorias, tá? Então, tem funções que são de banco de dados, de matemática, de estatística, de texto, tá? Aí, então, isso facilita na hora de fazer uma busca. Por exemplo, eu não sei o nome da função que eu estou querendo usar, mas eu sei o que é que ela faz. Ela faz uma soma. Então, eu já sei que se é uma soma, ela com certeza está aqui na categoria de matemática. Então, eu já faço o filtro selecionando as funções da categoria de matemática para procurar essa minha função, tá? Olha só, então a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, F de X, e aí vai aparecer, ó, uma caixinha como essa aqui, tá? Vou clicar aqui para vocês verem no Calc. Apareceu a minha caixinha, que é o meu assistente de funções. E aqui a gente tem, ó, na aba funções, a gente pode pesquisar pelo nome a função que a gente quer usar, tá? Se você souber o nome da função, basta digitar ela aqui. Se você não souber, você pode fazer uma pesquisa aqui, ó, que tem todas as funções aqui abaixo, separadas por categoria. Então, aqui, como está selecionado todas, vai aparecer todas as funções e você pode ir procurando aqui, ó, uma a uma, que estão listadas em ordem alfabética, tá? Se você não lembra, você pode selecionar aqui, ó. Ah, eu acredito que a função, ela é matemática, tá? Você seleciona a categoria matemática e aqui vão aparecer somente as funções de matemática. Por exemplo, eu acho que é essa aqui, a rede. O que é a rede? Aqui já diz tudo, gente, olha. Arredonda um número com exatidão pré-definida. Então, essa função, ela funciona com dois parâmetros. Você tem que dizer qual é o número que você quer arredondar e a contagem, tá? Não é arredondamento que eu estou procurando. Essa aqui, ó, arredondar para baixo. Então, arredonda o número para baixo com uma exatidão. Veja que são diferentes. Aqui já é arredondar para cima. E assim vai, gente. Tem várias e várias funções, tá? Vamos aprender algumas agora, que são as funções são mais do dia a dia, tá? Aqui é o que eu acabei de falar para vocês, tá? E aqui ensinando como se faz. Então, vamos começar a aprender o assistente de funções com uma função bem fácil, tá? Vou voltar aqui no cancelar, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai usar uma função é selecionar uma célula que eu quero que fique o resultado, tá? Então, vou fazer aqui fora, ó, em outro espacinho. Eu vou digitar dois números aqui, ó, 5, 3, 7. Vou digitar 3 números, tá? E aí, vou deixar selecionada essa célula aqui, ó, I10, porque eu quero que aqui fique o resultado, tá? Eu quero fazer uma soma. Então, eu quero que aqui nessa célula ao lado apareça a soma desses 3 valores aqui, tá? Logicamente, a gente pode fazer igual a 5 mais 3 mais 7, né? Como eu ensinei para vocês na aula passada. Logicamente, eu posso fazer isso. É muito mais fácil, se eu tiver uma planilha enorme, com 1000 registros, é muito mais fácil eu vir aqui, ó, no assistente de funções, pesquisar pela função soma, aqui, ó, achei a função soma. O que é que eu faço agora? Clico 2 vezes nela, tá? Na hora que você clicou 2 vezes na função, já aparece aqui, ó, a descrição dessa função. O que é que ela faz? Retorna a soma de todos os argumentos. E o que são os argumentos? Os argumentos são essas caixinhas aqui, ó. São os números que você vai selecionar para poder fazer parte dessa soma, tá? Aqui diz, ó, número 1. Número 1 é esse aqui, ó. O número 1 é o quê? Necessário. Quer dizer que você é obrigado a colocar alguma coisa aqui. É um parâmetro obrigatório, tá? Ou seja, número 1, número 2, são argumentos cujo total vai ser calculado.
Ou seja, todos esses números aqui é o que você vai fazer parte da sua soma. Perceba que quando eles vão ser separados por ponto e vírgula, tá vendo aqui, ó? Quando eu vou arrastando para baixo, posso colocar até 255 números diferentes, tá? Então, aqui eu poderia colocar aqui, ó, 5, 3 e 7. O resultado já está aparecendo aqui embaixo, ó, 15, tá? E a fórmula vai ficar assim lá na célula, ó, igual, porque toda fórmula começa com igual, soma, que é o nome da função que eu estou usando, e os 3 parâmetros que estão sendo usados nessa função. O número 5, o número 3 e o número 7. E esses parâmetros estão separados por ponto e vírgula, tá? Então, se por um acaso você decorou e sabe exatamente como é que essa função soma funciona, você pode colocar direto lá na célula. Abre parênteses, 5, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 7, fecha parênteses, tá? Se você não lembra, você vem aqui no assistente de funções e coloca os 3 valores aqui, tá? Se eu der um OK, aqui já vai ficar 15, ó. Vou dar F2 e vocês vão ver, ó, que já está aparecendo aqui, ó, a soma de 5, 3 e 7. Okay? Mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer uma soma. Ó, cliquei 2 vezes. Eu quero fazer uma soma por da referência da célula, tá? Então, como é que a gente faz? Olha só. Uma maneira é apertar nesse botãozinho aqui, ó, encolher, certo? Que aí eu encolho essa janela do assistente de funções, clico aqui, ó, no primeiro valor, na primeira célula, tá aqui já, I7, tá vendo aqui? Pronto. Clico no botãozinho de volta, ó, encolher, e ele volta para a minha tela do assistente de funções, tá? Então, a célula I7 já está aqui como sendo o meu primeiro parâmetro. Vou fazer o do número 2 novamente, ó, encolher, clico na célula onde está o número 3, encolho novamente e volto para a minha tela de assistente de funções, ok? A outra maneira de fazer isso é você afastar aqui para o lado, ó, o assistente de funções. Ali, clico aqui, ó, primeiro eu clico aqui no parâmetro onde eu quero. Número 3, clico aqui, ó, no 7, e ele já colocou aqui o I9 sem precisar encolher, tá? Então, vejam só, estou somando agora I7, I8, I9. E o resultado já está aparecendo aqui para você conferir se você selecionou os valores corretos, tá? Eu dou um OK e apareceu aqui 15. Fácil, né, gente? Vamos aprender, então, outras funções? Olha só. Aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Tá, vamos aprender todas essas funções aqui agora, certo? Então, vamos aprender a função máximo. A função máximo faz o quê, gente? Me dá o máximo entre os valores que eu selecionar, tá? Então, aqui, ó, vou selecionar a célula que eu quero que fique o resultado da minha função. Eu quero que fique aqui. Chamo o meu assistente de funções. Procuro pela máximo. Veja, olha a pegadinha, gente. Ó, vou escrever aqui máximo sem acento. Ele não achou. E aí? Ai, meu Deus, eu não lembro como é, então, o nome da função. Vamos procurar lá na categoria, ó. Categoria é estatística, tá? E aqui a gente começa a procurar lá na letra M já, ó. Maior. Será que é maior? Não. Maior retorna o késimo maior valor de uma amostra. Não é isso. Késimo quer dizer, é o terceiro maior valor? Eu dou o quarto maior valor, tá? É isso que essa função faz. Eu quero essa aqui, ó, máximo, com acento. Retorna o valor máximo em uma lista de argumentos. Achei. Vou clicar nela 2 vezes. E aqui, ó, eu tenho dizendo que o parâmetro 1 é necessário, porque eu preciso ter pelo menos um parâmetro nessa função, tá? E aqui você vai colocando os outros. A gente vai fazer do mesmo jeitinho, ó. Clico aqui em encolher, escolho 5, volto. Aí o parâmetro 2, clico em encolher, escolho 3 e volto. Parâmetro 3, clico em encolher e escolho o 7. Então, aqui, ó, eu quero o máximo valor entre esses 3, I7, I8 e I9. E ele já me deu o resultado aqui, ó, dizendo que é o 7. Fácil, né, gente? Então, vamos ver. Agora, o mínimo e a média. Aqui, ó. Mínimo, então, mesma coisa, gente. A gente vai lá na categoria estatística e procura. Como eu já sei o nome dela e sei que é com acento, eu tô clicando 2 vezes
Vou fazer mais rápido agora, tá? Eu quero o mínimo entre 5. Clico aqui no número 2, 3. Clico no número 3, 7. E dou OK. Então, o mínimo entre esses 3 é o número 3, tá? E a média do mesmo jeito. Média. Média com acento. Média. Tem média geométrica, tem média harmônica, média si. Não é nenhuma dessas. Eu quero simplesmente essa média aqui, ó. A média de uma amostra, tá? Cliquei 2 vezes e escolhi. O primeiro parâmetro é o 5, o segundo é o 3, o terceiro é o 7. Já me deu o resultado aqui, ó, 5. OK. Fácil, né, gente? Agora vamos ver aqui, ó, nessa planilha, tá? Eu quero, então, ó, calcular a soma, o máximo, o mínimo e a média desses valores aqui, tá? Vou fazer de uma forma mais rápida. Então, aqui, ó, na verdade, a soma, gente, já tá aqui, ó. Vou fazer do jeito mais fácil ainda, tá? No atalhozinho. Tá vendo o botão do somatório? A gente clica aqui, ó, soma, e ele mais ou menos selecionou aqui, não selecionou corretamente, mas a gente pode ajustar, ó. Eu quero que o intervalo seja esse aqui, ó. Começando de Pedro, não é tudo isso, tá? Eu quero daqui até aqui. Pronto. Ajustei, ó, o meu intervalo de F7 e F3 e dei Enter. Então, ele já fez a soma desses valores aqui, tá? Posso arrastar para o lado, ó. E esse aqui vai ser a soma desses valores aqui da altura, ok? Agora, aqui eu vou fazer o máximo. Então, eu venho aqui e seleciono aqui, ó. Máximo. Máximo de quê? Daqui? Não. Posso alterar esse intervalo aqui, ó. Quero daqui, ó. Só fiz clicar em cima, tá? Não mexi em nada. Só fiz clicar em cima do intervalo de células que eu queria. Tá selecionado certinho de F7 a F13? Então, é só dar Enter, tá? Puxa para o lado e a fórmula já vai pegar a altura máxima entre esses valores. Para o mínimo, a mesma coisa, ó. Você pode selecionar antes. Desculpa. Você tem que ter selecionado a célula que vai ficar o resultado, né? Vem aqui, seleciona mínimo e depois escolhe o intervalo correto, tá? Dá OK. Média também, ó. Média. Escolhe esse intervalo aqui e dá OK. Agora, veja só o que eu vou fazer. Selecionei as duas fórmulas ao mesmo tempo, do mínimo e da média, e arrastei para o lado. Será que deu certo? Olha só. Quando eu clicar 2 vezes aqui, ó, aqui ficou o mínimo do intervalo da altura, tá correto. E aqui ficou a média do intervalo da altura, certo? Então, ops! Então, gente, vocês percebem que vocês podem puxar ao mesmo tempo mais de uma fórmula, ok? Vamos aprender agora outras fórmulas, outras funções. Contar valores, contar vazias, conte-se e continue. Tá? São outras funções de contagem que são bastante úteis e a gente usa bastante no nosso dia a dia, tá? Então, o que é que eu quero aprender aqui? A contar a quantidade de pessoas que tem nessa planilha aqui. O que é que eu posso fazer? Vou lá no meu assistente de funções e vou procurar por essa função de contagem aqui, ó, contar valores, tá? Então, vamos procurar contar. Não estou achando. Então, o que é que eu vou fazer? Estou aqui na minha função de estatística. Ó, como ela é, tá vendo? Ela é conte, ponto valores. Então, eu cliquei 2 vezes, tá vendo como o assistente é útil? Cliquei 2 vezes e aqui ela diz a descrição, ó, conta quantos valores estão nessa lista de argumentos. Então, a gente pode, vou fazer de outro jeito agora, tá? Vou aqui em colher e vou, ó, selecionar tudo de uma vez só, tá? Voltei. E aqui ele vai contar todos os valores que estão neste intervalo de E7 até E13, tá? Então, eu não precisei ficar, ó, escolhendo de um por um. Eu botei diretamente o intervalo num único parâmetro. Quando eu dei OK, ele já me disse que tem 7 valores aqui. Será que tem 7 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contou certinho, certo? Então, agora vamos aprender essa outra função aqui, ó. Contar vazias, tá? Contar vazias eu vou usar aqui nesse lugarzinho onde tem escrito quantidade de pessoas sem idade. Então, eu vou procurar aqui na coluna da idade quantos registros estão vazios, tá? Então, eu vou aqui, ó,
Assistente de funções, vou procurar por conte. E aqui eu vou achar o contar vazio. É essa que eu quero. Cliquei 2 vezes e ele me dá a descrição aqui, ó. Conta as células em branco de um intervalo específico. Então, aqui eu vou dizer meu intervalo, ó. Selecionar todas as idades. E ele já me disse aqui que o resultado é 1, tá? Então, existe uma célula vazia dentro desse intervalo. Então, aqui no OK, ó. Então, vou apertar F2 só para vocês verem. Ele está contando quantos vazios existem nesse intervalo aqui, tá? Fácil, né, gente? Próxima função vai ser essa aqui, ó. Conte se. Essa conte se é uma função de contagem também, só que é uma função que usa um condicional. Ela só conta se determinada condição for satisfeita, tá? Então, eu vou usar aqui, ó. Eu quero saber quantas pessoas são menores de idade, tá? Então, eu só quero que conte se a pessoa for menor de idade. Então, vamos lá. Vou chamar meu assistente de funções. Vou procurar o conte e vou clicar aqui, ó. Conte se. Não é essa de baixo, não. É essa aqui, ó. Conte se. Cliquei 2 vezes. E ele me diz que eu tenho 2 parâmetros. O intervalo e o critério. O intervalo, ele está dizendo aqui, ó. É o intervalo de células que vai ser avaliado. E o critério é o critério que você vai aplicar para poder realizar a contagem ou não, tá? Então, o intervalo, a gente já sabe, ó. É a idade. Tá? Então, nesse intervalo aqui, eu quero saber quantas pessoas são menores de idade. Então, qual é o critério que eu tenho que usar, gente? Essas pessoas, para ser menor de idade, elas têm que ter menos de 18 anos. Tá? Então, o critério é esse aqui, ó, menor que 18 anos. Ok? Menor que 18. Para colocar o critério, a gente precisa colocar, ó, aspas duplas. Tá ok? Então, não esqueçam, na hora do critério, coloque sempre aspas duplas. Então, o meu critério é que esse intervalo aqui seja menor que 18. E ele já está me dizendo aqui que existem 2 registros que são menores de 18. Vamos conferir? Olha só. Cliquei 2 vezes, ele vou olhar aqui para a idade e ver quantos são menores que 18. Quem são? Marina não é, ó. Tem Maria, tem Laura, só. E temos exatamente 2 registros, ou seja, 2 pessoas são menores de idade, tá? Agora vamos contar a quantidade de números, tá? O que é que a gente pode fazer? Vou contar quantos números existem aqui nessa planilha toda, tá? Então, vou lá no meu assistente de funções, vou procurar por conte, conte num, aqui, ó. Conte num, vou fazer a mesma coisa, gente. O intervalo, eu vou escolher aqui, ó, de Pedro até 1,62. Então, eu estou escolhendo o meu intervalo inteiro, tá? Por quê? Porque aqui está misturado texto, né? Nomes com números, inclusive números com casas decimais, tá? Então, o Calc, ele é esperto o suficiente para saber que isso aqui na coluna de nome não são números. Então, ele contou 13 registros de números aqui nesse intervalo, ok? Fácil, né, gente? Bom, então eu espero que vocês refaçam esse exercício agora com calma, tá? Testando todas essas funções aí. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.